tem passado, mas o Senhor fala: é eu quem cuido de você, filho. É eu quem te sustento na destra da minha justiça. Riba lá, chuta, né? Também. Alguns momentos da minha vida eu já faltou a última respirada para passar dessa para melhor. Deus sabe os sofrimentos às vezes que você passa. Às vezes na cama de um hospital, procurando o ar e não tendo ar para respirar, confiscadas fortes de pneumonia tocando as suas costas. São dores que você passa para aprender a glorificar a Deus na dificuldade. O profeta, ele nasce rejeitado, ele nasce pronto para morrer, ele nasce em águas turbulentas, ele nasce no meio das dificuldades, ele nasce desafiando as probabilidades de existir, ele nasce, amados, desafiando todos os meios, ou todos os meios possíveis de existência. Quando nasce um profeta? Um profeta nasce quando alguns escravos clamam. Você está aqui como profeta de Deus porque alguém orou por você. Você está aqui hoje sustentado pela graça do nosso Deus Todo-Poderoso porque alguém pagou o preço pela tua alma. Você está aqui hoje desfrutando das bênçãos de Deus porque alguém um dia ajoelhou e orou pela tua família para que você chegasse. Aleluia! Você tem que entender, a oração é a chave que move a mão do meu Deus. Aleluia! A mão do meu Deus move quando alguém prostra os seus joelhos e se coloca na presença do Senhor para buscar. Não foi a oração de Faraó, não foi a oração de um artesão, ou talvez não foi a oração de alguém que estava numa camada social melhor. Foi a oração dos escravos. Amado, eu gostaria nesta noite que você entendesse que a oração move o coração de Deus. Em Êxodo 2, 23, 25, a palavra diz: no decorrer de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhe os seus gemidos, lembrou de seu pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Aleluia!
Você já viu um profeta nascer em um momento onde está tudo bom? Onde está tudo bem? Amados, eu te dou vários exemplos na Bíblia que nenhum profeta nasceu em momento tranquilo. Se você analisar a vida de Jefité, ele nasce rejeitado pelos irmãos. Sansão, ele nasce sobre o domínio de um povo filisteu. Gideão, ele nasce sobre os devoradores medianitas que roubavam a sua comida, os devoradores de roça. Quantos têm devorado a sua roça hoje? Amados, Elias nasce quando Israel está prostrado na miséria de Baal. Jesus nasce perseguido por Herodes no meio de um império romano devastador, um império onde se morreu a maioria na história antiga. Se você analisar, um dos impérios que mais matou foi o Império Romano. Os discípulos nascem sobre os impérios dos Césares. Lutero nasceu no período negro da Idade Média. John Wesley nasceu quando a Inglaterra estava a ponto a ser destruída. Mas o meu Deus diz, amados, para Deus, Ele não olha a turbulência, Ele não olha os problemas. O meu Deus, Ele olha para frente, Ele vê a sua vitória, Ele vê o seu futuro, Ele vê a sua glória e Ele levanta você para fazer a diferença nesta sociedade que precisa do Senhor. Nasce sobre a supervisão de Deus. Amados, imagina aqui comigo. Aleluia. Lá estava Moisés na cestinha. Naquele dia, o meu Deus foi lá e, de uma forma espetacular, Ele aqueceu aquele sol. Porque não podia uma princesa ir para aquelas águas sabendo dos perigos que ela tinha. Você já parou para pensar? Não era um banho ocasional. A princesa, naquele momento que o menino estava sendo colocado ali, o meu Deus, parece que deu um clique no sol e ele esquentou tanto. Meu Deus, que calor que está! E Deus vai toca no coração, vai lá no Nilo tomar um banho. Ela podia tomar banho no seu palácio? Amados, e ela levanta e ela vai lá. Tanto é para vocês verem que ela sabia dos perigos do rio. Até as meninas que estavam com ela sabiam dos perigos do rio. As meninas que foram com ela andaram à borda do rio. As meninas não entraram. Ela não, ela já pegou e entrou. Ela também estava esperta, porque ali era um rio de crocodilos, eram rios de animais ferozes. Mas a mão do meu Deus, quando Ele tem que agir, queridos, quando Ele tem que fazer, Ele faz. Quando Ele tem que fazer, amados, não tem rio que impeça, não tem dificuldade que impeça, não tem barreiras que impeça, não tem crocodilo, animal nenhum, não tem nada que impeça. Ele faz uma princesa banhar-se em rios cheios de crocodilo para te dar o livramento. Ele usa os seus canais de bênçãos, aleluia. Aleluia. O maior milagre não foi somente ela pegar o menino. O milagre foi feito quando ela desceu as águas. Porque para mudar o conceito de alguém é só o sangue de Jesus. Para mudar as opiniões de alguém é só o sangue do Senhor. É só Jesus que pode transformar a mente, mudar o coração. Aquela princesa, primeiro, ela sabia da ordem dada pelo seu pai. E como ela poderia descer aquelas águas se primeiro ela não soubesse que estava desobedecendo uma ordem do faraó? Coisas você tem passado, mas o Senhor fala: é eu quem cuido de você, filho. É eu quem te sustento na destra da minha justiça. Riba lava chuva, né?
sem ter passado também. Alguns momentos na minha vida eu já faltou a última respirada para passar dessa para melhor. Deus sabe os sofrimentos às vezes que você passa. Às vezes na cama de um hospital, procurando ar e não tendo ar para respirar, com fisgadas fortes de pneumonia tocando as suas costas. São dores que você passa para aprender a glorificar a Deus na dificuldade. O profeta, ele nasce rejeitado, ele nasce pronto para morrer, ele nasce em águas turbulentas, ele nasce no meio das dificuldades, ele nasce desafiando as probabilidades de existir, ele nasce, amados, desafiando todos os meios, ou todos os meios possíveis de existência. Quando nasce um profeta? Um profeta nasce quando alguns escravos clamam. Você está aqui como profeta de Deus porque alguém orou por você. Você está aqui hoje sustentado pela graça do nosso Deus Todo-Poderoso porque alguém pagou o preço pela tua alma. Você está aqui hoje desfrutando das bênçãos de Deus porque alguém um dia ajoelhou e orou pela tua família para que você chegasse. Aleluia! Você tem que entender a oração. É a chave que move a mão do meu Deus. Aleluia! A mão do meu Deus move quando alguém prostra os seus joelhos e se coloca na presença do Senhor para buscar. Não foi a oração de Faraó, não foi a oração de um artesão, ou talvez não foi a oração de alguém que estava numa camada social melhor. Foi a oração dos escravos. Amado, eu gostaria nesta noite que você entendesse que a oração move o coração de Deus. Em Êxodo 2, 23, 25, a palavra diz: no decorrer de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhe os seus gemidos, lembrou de seu pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Aleluia! Só nasce um reavivamento na tua história, só nasce um avivamento na tua vida, só nasce o poder de Deus sobre a tua casa quando você coloca os teus joelhos em oração, quando você prostra e canta ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Somente o Senhor é Deus. Aleluia! Aleluia! Nasce nas piores datas possíveis. Quando um profeta nasce no pior momento possível. Nasce, amados, quando tudo é para dar errado para ele nascer. Amados, você já viu um profeta nascer em um momento onde está tudo bom? Onde está tudo bem? Amados, eu te dou vários exemplos na Bíblia que nenhum profeta nasceu em momento tranquilo. Se você analisar a vida de Jefité, ele nasce rejeitado pelos irmãos. Sansão, ele nasce sob o domínio de um povo filisteu. Gideão, ele nasce sobre os devoradores medianitas que roubavam a sua comida, os devoradores de roça. Quantos têm devorado a sua roça hoje? Amados, Elias nasce quando Israel está
colocava Moisés na cestinha. Naquele dia, o meu Deus foi lá e, de uma forma espetacular, ele aqueceu aquele sol. Porque não podia uma princesa ir para aquelas águas sabendo dos perigos que ela tinha. Você já parou para pensar? Não era um banho ocasional. A princesa, naquele momento que o menino estava sendo colocado ali, o meu Deus, parece que deu um clique no sonho que ele esquentou tanto. Meu Deus, que calor que está! E Deus vai toca no coração, vai lá no Nilo tomar um banho. Ela podia tomar banho no seu palácio? Amados, e ela levanta. E ela vai lá. Tanto é para vocês verem que ela sabia dos perigos do rio. Até as meninas que estavam com ela sabiam dos perigos do rio. As meninas que foram com ela andaram à borda do rio. As meninas não entraram. Ela já pegou e entrou. Ela também estava esperta, porque ali era um rio de crocodilos. Eram rios de animais ferozes. Mas a mão do meu Deus, quando Ele tem que agir, queridos, quando Ele tem que fazer, Ele faz. Quando Ele tem que fazer, amados, não tem rio que impeça, não tem dificuldade que impeça, não tem barreiras que impeça, não tem crocodilo, animal nenhum, não tem nada que impeça. Ele faz uma princesa banhar-se em rios cheios de crocodilo para te dar livramento. Ele usa os seus canais de bênçãos, aleluia. Aleluia. O maior milagre não foi somente ela pegar o menino. O milagre foi feito quando ela desceu as águas. Porque para mudar o conceito de alguém é só o sangue de Jesus. Para mudar as opiniões de alguém é só o sangue do Senhor.